Bom, boa noite a todos, bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo do NEP. Obrigado a todos pela presença e vamos eh, fazer a nossa prece. Quem é que quer fazer a prece? Quem será? Quem será? Quem será? Posso fazer. Pode fazer, Fernandinha, faz favor. Então, queridos irmãos, elevemos o pensamento ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria e a todos os irmãos da Casa com o Evangelho. Todos possam nos amparar em mais uma noite de estudo. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, corações ligados, com muita para aprendermos mais um pouco das, das lições e dos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, com muito amor, com muita alegria, vamos dar início ao estudo do NEP. Que assim seja. E assim seja, Fernanda. Muito obrigado. Ora bem, então nós já estamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, estamos fortíssimos e hoje vamos trabalhar o versículo 7, capítulo 2, versículo 7, dentro da perícope chamada O Nascimento de Jesus. Mas para ficarmos aqui mais informados sobre a nossa perícope, quem é que vai querer ler? Se faz favor. Posso ler eu? Muito bem, Odete. O nascimento de Jesus. E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto, para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria e todos iam registrar-se cada um na sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, a cidade de David, que se chamava Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava lá, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Que assim seja. Obrigada. Assim seja, obrigado, Odete. Muito bem, então estamos hoje a trabalhar o versículo que fecha esta perícope abençoada, não é? A humanidade estava muito necessitada naquela altura e continua muito necessitada dos ensinos de Jesus. Então, nós vimos aqui várias questões, vimos aqui a questão do chamado do decreto, não é? Que foi expedido por César. Vimos que eles foram de Nazaré para Belém, procurando cumprir as suas obrigações civis. Vimos aqui as dificuldades que o casal passou para que tudo pudesse acontecer. Eh, Vimos aqui os ensinos da fé, os ensinos da resiliência, da perseverança, da fé em Deus. Em, Estes caminhos nunca são fáceis, não é? Não eram naquela altura, não são hoje, nunca serão, porque a jornada do amor ela é sempre muito desafiante, porque tem muitos espinhos, e são esses espinhos que nos conduzem à nossa sublimação e a irmos buscar
essas virtudes que nos estão ainda ocultas, mas que fervilham dentro de nós. Então eles dirigiram-se para Belém, como já estava predito pelos profetas. Há aqui referência a este registro nas suas próprias cidades, confirmando aqui este vínculo desta família a Davi, tal como havia sido anunciado pelos profetas, para justificar que Jesus era efetivamente o Messias, era o Salvador, aquele que iria libertar os pecados do mundo, não é? Como costuma dizer, que iria libertar o povo, dando-lhe mais discernimento, mostrando-lhe um caminho da salvação, mostrando-lhe que só o amor, a caridade e o amor ao próximo são os antídotos para que a terra possa efetivamente regenerar-se, não é? Para que estes ódios, estas violências cada vez se transformem mais em relações sadias e não propriamente relações baseadas no egoísmo e no orgulho. E, portanto, Maria estava no final da gestação, né? Estava grávida, e eis que é chegado o tempo do menino nascer, né? O parto dá-se e, né? E a terra nunca mais é a mesma, né? Por isso é que esta noite é tão especial, né? Por isso é que esta noite é celebrada, né? Mas a maior celebração que a gente pode ter do Natal é sentir o amor de Deus, o amor do Cristo dentro de nós. E esse é o grande parto que vai ter que ser efetuado por todos nós. Porque quer nós queiramos, quer nós não queiramos, por amor, a lei divina conduzir-nos-á a parir estas virtudes do Espírito. Então Jesus, fruto de uma preparação espiritual, enviado de Deus, o Verbo que se fez carne, o nosso Mestre, a nossa maior referência, o nosso melhor guia, o nosso amigo, não é? Aquele que nos ama em todas as circunstâncias da nossa vida, não fica a pensar em todas as pessoas que privaram com ele e que mudaram completamente as suas vidas, sabem? E isso é uma coisa que me, que me encanta, entendem? É uma capacidade de renovação que Jesus tem com todos nós. Ou seja, essa renovação, que no fundo é esse tal nascimento, não é? Porque nós não estamos, ou não estamos a falar, ou não vamos falar simplesmente de um versículo, não é? Porque o texto é o texto, não é? Só que nós estamos a falar dos nossos sentimentos. Estamos a falar de nós enquanto pessoas, enquanto espíritos. Estamos a falar da nossa própria vida. E, portanto, às vezes parece que o texto é uma coisa e nós somos outra. Estão a entender? Parece que há aqui uma distância entre o texto
e aquilo que é nosso. E a riqueza do Evangelho é quando a gente consegue transpor isso para os nossos sentimentos e para a nossa vida. Porque nunca se tratou de deixar registros escritos, né, para eles serem lidos, interpretados e comentados. Também, mas isso é apenas um primeiro passo. Este grande objetivo é a renovação íntima, não é? É o levantar e seguir, é o permitirmos-nos sermos curados através da linguagem e da medicação do amor. Então, eis que é chegado o tempo. Não é? Eis que é chegado o tempo. E as coisas maravilhosas, não é? As coisas maravilhosas que vão acontecer ali. A espiritualidade que ali estava, não é? O ambiente espiritual. Vocês já começaram a imaginar o que era a festa no céu, né? No céu, mas no mundo espiritual, não é? O coro dos anjos a glorificar Jesus, não é? A acompanhar ali, nós já vimos, não é? Nos versículos passados, nos capítulos passados, não é? Todo esse apoio, toda essa generosidade, todo esse encantamento, não é? Da espiritualidade superior. E porquê é que isso se torna tão especial? Torna-se tão especial por aquilo que é o símbolo da vinda de Jesus e a sua missão, que é resgatar-nos a todos nós. Então isso é uma missão celeste. E nós, que andamos aqui formiguinhas, não é? Formiguinhas aspirantes a espíritas, não é? Mas também somos convidados, não é? Nós também estamos a ser convidados a participar nesse coro celeste. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, vem lá as vozes do Senhor, né? Os exércitos do Senhor que são como estrelas cadentes. Então, quantos corações trabalham, têm trabalhado para que a gente saia das trevas, para que a gente saia da ignorância, para que a gente saia do lodo, né? Para que a gente saia dos registros espirituais baixos, densos. Então, é toda esta história. Porque as trevas daquele tempo são as trevas de hoje. E, portanto, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda a doutrina espírita, há uma urgência para a nossa iluminação. Para que, uma vez um pouco mais iluminados, possamos fazer parte deste grande projeto. E isto não é coisa pouca. Então, há que fazer uma jornada que é como se fosse um símbolo da nossa Nazaré para a nossa Belém. Ou seja, é necessária uma jornada do espírito, uma jornada evolutiva, uma jornada ascensional, com muitas dificuldades, com muitos pedregulhos, para chegarmos aos píncaros. Porque é nos píncaros do nosso sentimento que Jesus vai tomar morada e vai ganhar guarida. Então, no fundo, é um pouco este o contexto, não é? É um pouco este o contexto. Não esquecer que Jesus vem em nome de Deus.
Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a lei de Deus encarnada. Jesus é o estrito cumprimento da lei de Deus. Jesus é o símbolo vivo, é uma carta de Deus para a humanidade. Portanto, a boca de Deus é o Cristo. É a vida de Nosso Senhor. O grande oculto, que é a inteligência suprema, permitiu mostrar, através da vida de um filho, o seu amor. Porque se nós formos ver, os espíritos puros, eles comungam com Deus. Ou seja, eles são ministros, são executores da vontade de Deus. Deus pensa, Deus quer e os Cristos interpretam. Os Cristos agem em nome de Deus. Então, porque Deus quis, porque era da vontade de Deus manifestar uma vez mais o seu amor, agora de uma forma mais evidente, Jesus, por amor, se fez pequenino e nos vai demonstrar que a alta espiritualidade é vivida na simplicidade. E isto dá cabo, dá cabo da gente. Isto rebenta connosco, pelo menos comigo. Porque esta simplicidade, né? Esta humildade, esta falta de necessidade de ser visto ou de ser mostrado ou de ser apoiado ou de ser ovacionado ou de estão a ver, é característica das almas nobríssimas. E portanto, aquele que tudo pode, né? Aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, vem então nascer nestas condições, dizendo-nos que não é o local onde tu nasces que vai definir quem tu és ou para onde vais. Portanto, são as nossas decisões, são o nosso livre-arbítrio, é o nosso trabalho, é o nosso esforço que vão definir quem nós somos e para onde queremos ir. Então, completou-se os dias do parto e vamos então começar a entrar no versículo. Vamos dividi-lo aqui pelas vírgulas, ok? E pá, pronto, e desculpem aqui a minha emoção também. Estou um bocadinho. O dia hoje não foi fácil, e então também para me emocionar não é preciso muito, mas cá estamos fortíssimos. Então quero abrir aqui o diálogo convosco. Se quiserem acrescentar alguma coisa aqui à contextualização, trazer algumas ideias antes de entrarmos no versículo. Se querem entrar mesmo no versículo, também podem. Portanto, olha, estamos aqui para desfrutar mesmo, não é? Desfrutar o versículo, desfrutar o aniversário, não é? Desfrutar este dia, não é? Que nós vamos aprendendo a valorizar. Porque para as pessoas é diferente, vejam. Para as pessoas que ou têm vindo de vez em quando ou que não estão, é diferente. Mas para quem acompanhou o estudo desde o início e tem feito a jornada, sabe, não é? Sabe que hoje é um dia de especial para o nosso NEP, não é? Porque nós temos vindo, não é? Temos vindo a preparar, né? E temos vindo a falar, e está quase, e não sei o quê, e temos vindo.
E hoje chegou o dia, porque sempre vai chegar um dia em que nós ficamos alegres, em que nós ficamos contentes, em que nós rejubilamos por dentro, porque sabemos, sentimos e entendemos a importância disto. Marcinha, diz-nos lá então. Ô, Felipe, foi uma... Oh, desculpa! Eu vou deixar, eu vou passar. Mariazinha, diga lá. Eu posso ler aqui só o que eu pesquisei sobre o livro de Mateus. Pode, diga lá coisas. Encontrada no livro de Mateus 2:1-12. Narrativa conta que Jesus nasceu em Belém, quando Herodes era rei de Israel, com o nascimento de Cristo. Alguns magos do Oriente viram uma estrela, a estrela de Belém, e foram guiados por ela até ao local onde estava o menino Jesus, em sua manjedoura. Tenho aqui mais uns bocadinhos, mas já chega. Não chega nada, Obrigada. então diga lá mais. Depois tenho os três reis magos, não sei Leia lá que eles também fazem parte do nascimento. o que significa os presentes dos três reis magos. Os três reis magos buscavam o nascido do rei dos judeus, com o objetivo de adorá-lo e levaram com um presente, ouro, que representava a realeza do incenso, que a gente usava antigamente, que representava a divindade, e a mirra, que representava a humanidade. E explica Guilherme. Portanto, o trajeto demorou cerca de 12 dias, os reis saíram de lugares diferentes, encontrando-se em Belém. Gaspar partiu da Ásia, levando incenso para proteger Jesus dos insetos, além de ser o símbolo da fé e espiritualidade. Belchior e Melchior saiu da Europa, levando o ouro de presente para Jesus, simbolizando a riqueza. 4:1-2:19. Que assim seja. Obrigada. Sim, seja. Muito bem, muito obrigado. Os reis magos vieram da Pérsia e vieram, não é? Atrás de uma estrela, atrás de uma estrela que os conduziu até Belém. Portanto, os reis, os textos não dizem que eles eram reis, mas a gente, segundo aqui as tradições, chamam-lhes reis. Pronto, os reis vieram adorar o verdadeiro rei, não é? O nosso rei maior. Ok, obrigado, Maria. Obrigada eu. Márcia, faz favor. Nossa, muito bom que a Maria trouxe para a gente, né? Quando eu li o versículo, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Aí eu fiquei pensando aqui, a cena, quando a gente pensa numa falta de recursos, né? Uma falta de recursos materiais ali para o nascimento. Mas a gente, dentro da nossa visão, que nós temos estudado, e ainda mais sob a ótica da doutrina espírita, nós sabemos o quanto aquele lugar estava sendo cuidado, vigiado, velado por espíritos da mais alta envergadura, né? Em momento algum, eles tiveram carência alguma para que aquele nascimento não transcorresse da melhor forma, né? E a gente vê até alguns preparos que Maria tinha lá a fralda, o paninho para enrolar. Havia essa preparação da parte deles. E eu fiquei pensando assim,
não havia lugar para eles na sala de hóspedes, né? Então, se houve alguém que negou porque não quis recebê-los, ou apenas porque os lugares, os poucos lugares disponíveis estavam ocupados, a questão que se coloca para nós não é que não havia lugar para eles. Haveria lugar para nós ali onde eles estavam, perto daquela manjedoura? Se nós estivéssemos ali, haveria lugar para nós ali onde eles estavam, onde estava Maria, José e o menino Jesus? Nós teríamos lugar ali? Essa foi a pergunta que ficou batendo no meu coração. Nasceu o Mestre Jesus. Eu poderia ter tido o privilégio, a honra, né, a alegria no coração, todas as bênçãos de poder estar ali, ou a preocupação dos demais era estar na sala de hóspedes, ter as melhores. E qual é a melhor acomodação? Qual seria o melhor lugar para nós estarmos na sala de hóspedes ou ali, no ambiente em que o Mestre Jesus nasceu? Então, é lógico, nós vamos responder: olha, eu gostaria muito de estar próximo de José, de Maria, do menino Jesus. Eu gostaria de estar recebendo as energias desse ambiente. Mas eles estavam ali, de certa forma, protegidos e isolados. Tá? E o que eu preciso fazer para ter direito de estar ali? É a pergunta. O que eu preciso fazer? Qual a transformação íntima que eu tenho que fazer para ter acesso, não à sala de hóspede, mas ali, onde ficaram Jesus, Maria. É lógico que a gente está falando aqui nesse momento do local que ele ficou, mas nós vamos nos abstrair um pouco e pensar no lugar onde queremos estar. Também sair um pouco daquela imagem, de um tempo que já passou e que com certeza nós não estávamos lá, né? E para ir para o lugar onde podemos estar junto a esses seres iluminados. Porque da forma como Lucas coloca, olha, não tinha lugar para eles, mas é lógico que não tinha um lugar onde eles pudessem compartilhar esse momento extremamente espiritual, de extrema luz, envolvendo seres da mais alta espirituais, da mais alta envergadura. Eles não poderiam estar juntos aí a outras pessoas nesse momento. Tanto que a gente vai ver aí, sem dar spoiler, que depois alguns foram chamados para adorar. Imagina a emoção, né, dos que puderam desfrutar daquele momento. Então, a pergunta que ficou para mim foi essa. E o nascimento foi como predito. E o mais importante de tudo é que nasceu o menino Jesus, nasceu o nosso Mestre Jesus. Esse é o fato mais importante. Então, eu fiquei com essa pergunta, né, para essa reflexão, para não esquecer do tanto que eu tenho a fazer para poder estar nesse ambiente. Obrigada, gente. Eu vou passar aqui a palavra. Está fechado, Felipe, o microfone. Obrigado.
É de facto uma excelente reflexão, Márcia. Ajuda-nos a posicionar-nos, não é? Pelo menos a termos uma visão de futuro, não é? Um pouco por aí. Bom, então, antes da Patrícia falar, ela vai ter que nos apresentar os seus benfeitores. Conta lá, quem é que Eles veio para a festa? chegaram, Quem é que veio para a eles festa? Conta lá. chegaram para o nascimento. Pois. Tinham que estar aqui, gente. Maria, Basta- José e o menino Jesus. Ele veio um pouquinho grande, assim. Não faz mal. Não faz mal, é porque ele é o Exato. mais importante, né? Exato. Então ele veio um pouquinho maior que o pai, né? E um pouquinho maior que a mãe. Tá parecendo uma Fantástico. família aqui em casa que eu Exato. conheço, mas tá tudo certo. Que o filho já tá uma cabeça mais alta que a mãe, Exato. mas Está tudo eles certo. chegaram Ah, que bom. exatamente para o nosso dia tão especial, Fantástico. é, Pronto, então queridos. podes avançar, querida. Obrigada. Muito bem, olha só, Uhum. estava escutando aí a Márcia, né? Felipe, e tinha até colocado aqui no chat, né? Que o plano maior se materializou, né, para renovar as nossas consciências, né? Que alegria, certamente, a espiritualidade estava naquele momento celebrando, né, essa essa concretização desse plano maior e e aí a Márcia fez essa pergunta, né? Então o que que eles fazem, né? Eles fazem esse convite de irmos buscar a nossa Belém, né? De irmos para o nosso íntimo, para as nossas origens, para o encontro da nossa essência, para que a gente possa fazer parte, né, estar presente com consciência nesse momento, né, do nascimento maior, porque realmente não são todos os momentos que a gente esteve atento ou consciente para esses detalhes, né, para essas informações, como o Felipe colocou do texto, né, o texto está aí, o texto tem 2000 anos, que a gente tem lido ele provavelmente aqui e na espiritualidade, né, talvez um pouquinho mais, mas ele não nos penetrou ainda, né, não nos tocou, ou agora está nos tocando, agora estamos indo, fazendo essa jornada, né, para nossa Belém e deixando que o espírito da letra penetre a nossa alma, né, e transforme, então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Porque era chegado esse momento, né? É o momento que é chegado. Então, eu estava lendo um textozinho aqui de um dos livrinhos que eu adquiri lá do pessoal da evangelização de espíritos, lá do pessoal de Sacramento, né? E do professor Eurípides, porque ele vem, né, para fazer essa segunda transformação na na humanidade, né? O Cristo vem para marcar definitivamente, né, como a gente sabe, o antes e o depois da era da humanidade, para cumprir a vontade do Pai, né? O novo Adão, o modelo perfeito que viria viver todas as lições entre nós e que deixaria essa sua psicosfera impregnada que nos que a gente percebe até hoje, né, que nos afeta até hoje, né? Se a gente se deixa perceber, né, se a gente se deixa afetar, se a gente se deixa conectar, que é aí que vai um pouco, né, na pergunta que a Márcia fez, né, o que a gente tem que fazer para estar nesse nascimento, e aí que está aqui um pouco nessa colocação do final de um capítulo aqui o livro chama As Marcas do Cristo no caminho no caminhar do espírito, né? E eles falam um pouquinho aqui da questão tanto, né, da vinda de Moisés quanto da vinda do Cristo. São 5 parágrafos.
E elas colocam assim: os elementos que aceleram a compreensão do espírito são colocados, uma vez por outra, na humanidade como um todo. São chamados de novos paradigmas, novas verdades, que dão ao espírito a razão de perceber o seu envolvimento e fazer com que essas experiências tragam-lhe a construção de novos sentimentos e novos valores que possam auxiliar o seu crescimento, que a gente possa ter a luz que nós somos. Moisés e suas leis foram referências para muitos espíritos que delas se utilizaram, estruturando seus pensamentos, suas ações mediante esse conhecimento. Esses paradigmas trazidos à humanidade são referências construtoras de novos pensamentos e sentimentos, fontes geradoras de novas interpretações no campo das vivências e experiências que o espírito vai adquirindo. Na atualidade, os paradigmas de Moisés continuam ativos para milhões de espíritos. Suas referências são importantes para todos eles, alimentando seus pensamentos de fé e confiança no que aprendem. É natural que isso aconteça, porque, encarnados no planeta Terra, convivemos com diferentes espíritos que compõem a escala evolutiva. Espíritos que ainda não conseguiam compreender outro paradigma afeiçoam-se a essas leis e nelas apoiam suas construções mentais. Existem espíritos em variados graus de desenvolvimento, que passam a ser reconhecidos por suas ações e suas posturas. O paradigma de Jesus é novo. Os seus ensinamentos nos dão referências importantes que, ao serem vivenciadas, estimulam o espírito a realizar novas construções, enriquecendo suas conquistas no campo dos sentimentos e dos valores. Amar ao próximo como a si mesmo é uma referência importante para as vivências espirituais. Quando valorizamos os ensinamentos do Cristo e nos esforçamos para aprender a amar o nosso semelhante, estamos enriquecendo nossas experiências, formando as bases de novas construções. E é esse nascimento que se fez nesse momento, esse novo paradigma que vem ao mundo do amor. E hoje, com essa oportunidade que nós temos, né, da bênção das lições do mundo espiritual, que ampliaram o nosso entendimento sobre as lições de Jesus, nos dando a certeza da nossa imortalidade, né, da nossa continuidade, de que é o nosso livre-arbítrio que faz, né, as escolhas que toma as decisões para o bem, que vai nos auxiliar a seguir o caminho que nós temos que seguir, né? É a nossa decisão, Felipe já tinha falado. Mas Jesus vem trazer esse novo paradigma. E somos nós, então, que decidimos, né, no momento em que somos tocados, deixar que ele nasça em nós e faça essa marca em nós. E a gente vai vivendo por ele, nos transformando a cada minuto, a cada nova oportunidade. É isso. Muito bem. Podias continuar. Vou ler o livro inteiro aqui, vamos embora. Estavas inspirada. Estavas, não, estavas. É. Muito bem. Pronto, é realmente aqui esta transformação que Jesus vai fazendo em todos Ó nós, não Filipe, é? ó Diga Filipe, lá. desculpa. Faz hoje um mês que alguém nasceu também. Quem? Foi eu? Claro! Então não foi no dia 8 de julho. Pronto, então. Santo está a festejar hoje também. Pronto, está bem. Já tá. Ah, O, desculpa, darem um beijinho. Nada, então a gente, para celebrar a vida é quando o homem quiser, não é? É como o Natal. Pronto, lembrei-me. Obrigada, Pronto, desculpa lá, está bem? obrigada. Sim, adeus. Ok, então estava aqui a pensar sobre a questão do. Ela deu à luz, não é? Seu filho primogênito. Bom, há aqui algumas discussões teológicas. Se havia irmãos de Jesus, se não havia,
Se uns dizem que, portanto, há algumas referências nos evangelhos, sobretudo no Evangelho de Marcos, em que se fala sobre os irmãos de Jesus. Uns dizem que Tiago era o irmão dele, outros dizem que não, outros dizem que os tratos dos familiares que se tratavam como irmãos e, portanto, não eram os irmãos propriamente ditos, mas eram familiares ou pessoas próximas ou amigos, portanto, mas nós não vamos entrar aí nesse registro porque não é isso que nos compete estar a avaliar. Nós procuramos é realmente o sentido moral, não é? É as questões morais e as questões espirituais. É claro que estas questões históricas são importantes para validar algumas coisas, tudo bem. Não nos priva de nós raciocinarmos sobre as coisas e de também podermos fazer as nossas próprias conclusões, não é? Mas não deve ser isso o propósito do nosso estudo. Agora, quando nós olhamos para esta questão do filho primogênito, temos que ver aqui a questão espiritual, não é? E o que é que a doutrina espírita diz? Que os espíritos são criados simples e ignorantes, que não se sabe a data ou a hora em que cada um de nós foi criado, mas se nós olharmos para a condição espiritual do Cristo relativamente a nós estamos a falar, Fernanda, do nosso irmão mais velho. Irmão mais velho porquê? Irmão mais velho porque Jesus, na sua criação e na sua trajetória espiritual, é um espírito, para além de muito mais iluminado, muito mais antigo que nós, mas que passou pelo mesmo processo evolutivo. Porque senão, se assim não fosse, nós diríamos então que Deus seria um Deus parcial. E havendo essa possibilidade de Deus criar seres perfeitos, como por exemplo anjos ou outros que tais, então nós teríamos um Deus parcial. E havendo um Deus parcial, então Deus já não pode ser Deus. Portanto, entramos aqui nesta questão filosófica, não é? Portanto, quando se fala de um filho primogênito, estamos então a falar de um ser espiritual cujas características espirituais são mais antigas e, por outro lado, mais sábias. Porque se nós olharmos para um filho com 18 anos e um filho acabado de nascer, nós vimos que naquilo que é a cultura, que é a sabedoria da vida e tudo mais, ele sabe muito mais do que aquele que acaba de nascer. Do ponto de vista espiritual, Jesus sabe muito mais de tudo do que nós, irmãozinhos menores. Então Jesus torna-se esta referência para os seus irmãos em humanidade, perante o Pai. Quem? Que é Deus. É claro que ele tem a sua família biológica, mas há aqui esta filiação divina. E nós temos que nos reportar também, do ponto de vista espiritual, a esta filiação divina. Ou seja, nós temos um pai e perante este pai nós somos todos irmãos. Então, Maria dá à luz o seu filho primogênito. Ou seja, dela doou, não é? Neste caso do seu corpo, mas também da sua família e da sua casta espiritual, dá então para a humanidade o seu filho primogênito. Querem desenvolver alguma ideia em relação a isto? Uh, Patrícia? Eu só tinha pensado aqui nessa questão do primogênito, que buscando lá no NetSearch algumas coisas, né, alguns comentários, que sempre, né, claro, é o filho mais velho e possuidor de privilégios especiais, Pois. mas não Casa é o bem. que nós vemos nesse caso, né? Uhum. Na verdade, é isso, né? É o nosso irmão mais velho que vem ser nosso modelo e guia, mas que vem cumprir o sacro ofício do seu dever moral, né, de amor Uhum. com os seus irmãos, né, para mostrar o caminho que nós devemos seguir
e vem então nas condições aí mais simples, mais desafiadoras, né, que já foi comentado, e, e inverte, né, toda essa ordem de que o primogênito, né, ele é o recebedor, né, é o que vai receber todas as bênçãos, a herança, e na verdade o que ele traz para nós é isso que você falou, né? Ele traz para nós a nossa herança, né? Para que nós tenhamos certeza que somos todos filhos do mesmo Pai. Então ele não recebe nada. Ele deixa claro para nós que nós somos todos irmãos, chegaremos, né? Teremos essa luz aí. Eu vi rapidinho o comentário da Márcia, Uhum. como ele vem ser para nós, né? Mas estamos todos aí para sermos os maiores servidores, como ele veio ser. Então, quebra-se esse modelo aí do primogênito, né? Que herda tudo e ele vem nos dar essa Hum. paternidade divina, né? O mundo achava que era para herdar tudo e ele veio a dar tudo, não é? Portanto, vira completamente o paradigma humano que é realmente notável. E isso é muito interessante porque este paradigma que nós temos vai ruir, não é? Qualquer altura vai ruir, não é? Porque ele é baseado no egoísmo e na prepotência e em todas essas coisas. E, portanto, tudo isso vai ser destruído, não é? Muito bem. Então, eh, avançando um pouco, estava a ver aqui o enfaixar, o verbo enfaixar. E este verbo enfaixar, eu estava aqui a ver, é envolver. E eu, quando olho para isto, vejo mais aqui a questão da segurança, não é? Do cuidado, da proteção, não é? Da proteção da mãe, porque quer queiramos, quer não, Jesus está vulnerável aqui, não é? E nós temos muita dificuldade porque quando nós ficamos vulneráveis, nós estamos entregues a Deus. Mostrar a nossa vulnerabilidade ou mostrar a nossa fragilidade, nós ficamos dependentes. Não nos podemos esquecer que Jesus também está subordinado, neste caso, às questões materiais. Ele vai dizer o seguinte, que o Livro dos Espíritos diz que em que é que se torna um espírito na última encarnação? Se torna um espírito puro. E as características dos espíritos puros é que já não estão mais subordinados às questões da matéria. Mas é no sentido de que a matéria já não tem nada a ensinar a essa categoria de espíritos porque eles já aprenderam tudo aquilo que a matéria poderia dar. Agora, quando Jesus encarna, né, é claro que a sua sensibilidade, e é claro que nós não podemos dizer que Jesus não estava sujeito às questões humanas, não é? Porque esteve sujeito às questões humanas. Né? Por isso nós vimos Jesus chorar, por isso nós vimos Jesus orar, por isso nós vimos Jesus a sentir dor, né? A sentir compaixão, a sentir, ou seja, a manifestar através do corpo todas essas condições humanas. Não é? Compadece dos seus amigos, sofre por causa dos seus amigos, portanto, só que ele manifesta, não é? É essa questão das virtudes que estão nele. Então eu vejo aqui como um cuidado, não é? Esta segurança, este conforto do amor da mãe, não é? Para proteger o seu filho. E vem-nos aqui esta questão da paternidade e da maternidade e da importância da família para a construção de um ser equilibrado.
né? Um apoio psicológico, o apoio. Não é que Jesus necessitasse deste apoio, mas podemos refletir nisso, não é? No sentido da envolvência do trabalho dos pais em criar um ambiente eh, eh, onde o amor possa frutificar, onde a criança possa viver como criança. Há um relato muito bonito no livro Boa Nova, em que há uma descrição de Maria a falar com o menino, né? Víamo-lo a falar com pessoas, com pescadores, víamo-lo a ensinar pessoas. Portanto, o menino trazia consigo comportamentos completamente diferentes. Ele e já João, não é? Mas esses relatos de Isabel a falar com Maria são muito bonitos de gente ver, não é? Como é que as crianças, ou seja, e o que é por mim? É um ambiente criado pelos pais para que eles possam brincar e para que eles possam manifestar aquilo que já trazem dentro de si mesmos. Né? E todos estes esforços que os pais fizeram foi efetivamente para proteger, para cuidar, para garantir que a criança ficava bem. Né? Porque há muitos medos e muitas inseguranças, mas já havia de ser dito, né? Que no ventre dela iria nascer alguém especial. Então, quando eu aqui o enfaixar, para além da questão de proteger, né, também li alguns comentários para cuidar ali dos órgãos internos, dos órgãos vitais, portanto, colocava-se a fralda ou enfaixava-se também para a criança a ter aqui algum agasalho, não é? Portanto, tudo isso fazia parte também de uma cultura. Depois também pensei aqui sobre a própria questão biológica, sabem? Ou seja, a nossa natureza biológica. Porque quando nós hoje vimos partos, né, e temos, os tempos são diferentes, né, onde há uma clínica privada, há um banheiro privado, onde a mãe pode fazer nascer o filho, não é? Todas essas condições medicamente assistidas, que são fruto da nossa evolução e fruto do nosso desenvolvimento científico e do nosso progresso, não é? Mas os filhos também nasciam há 2 e há 3 e há 5 mil anos por força da biologia, não é? Por força da espécie. Então, esta força da natureza, estão a ver? Esta força de Deus, esta força da lei de Deus, não é? Através da lei da reprodução, que é inscrito dentro dos nossos corpos, da nossa genética, para que se cumpra a lei. Não é? Há uma pulsão sexual nossa para garantir a espécie, não é? Para garantir o quê? A evolução dos espíritos. Para que a lei do progresso, as nossas necessidades, não é? Há um ditado português que diz: a necessidade faz a lebre ao caminho, não é? E o homem tem evoluído assim. As nossas necessidades têm-nos feito trabalhar de forma a que a gente supra as nossas necessidades. E isso é inscrito no nosso ADN genético, né? Na nossa matriz espiritual. Para quê? Para nosso próprio benefício. Então vimos, não é, que perante estas circunstâncias todas, perante estas dificuldades todas, há essa pulsão divina para quando chega o momento, a mãe há de ter que parir. E depois o deitou na manjedoura. Isto dá aqui bastante que falar, não é? Portanto, há aqui a questão. Há autores que dizem que o nascimento ocorreu dentro de grutas, porque supostamente aquilo era um lugar rochoso e era um lugar tipo montanha. Então eram escavadas buracos, cavernas nas rochas para dar alojamento aos animais. E, portanto, os animais comiam lá dentro dessas cavernas e, portanto,
como não havia abrigo, eles foram para lá. Há outros que dizem que geralmente havia estábulos nas casas e, portanto, no resto de chão ou na cave havia, portanto, era onde ficavam os animais, que depois até acabavam por servir até muito de aquecimento, com o bafo dos animais e não sei o que, e acabava por aquecer a casa no primeiro andar, digamos assim, ou no resto de chão. Portanto, aquilo havia de ser cave e resto de chão, portanto, porque aquilo era assim uma coisa íngreme, e portanto dá também para pensarmos sobre isso. E então o facto de o deitar na manjedoura, portanto a manjedoura era um coxo, não é? Onde os animais comiam, não é? Onde os animais se alimentavam. Mas pronto, há aqui todo este símbolo, não é? de Jesus se tornar o alimento da humanidade, não é? Jesus dentro da manjedoura é o símbolo de Jesus a ser servido por Deus para alimentar a humanidade. Ok? É servido, a vida de Jesus é servida como alimento para todos nós. E isto é um simbolismo fortíssimo, não é? Porque que tipo de alimento é que nos é dado nesta manjedoura? Que tipo de fome é que este alimento sacia às pessoas? Belém, a terra do pão, a fértil, deu-nos o pão espiritual. Jesus é o nosso pão espiritual. E por isso Jesus multiplica os pães, por isso Jesus parte o pão na cerimónia do Ceder, ou seja, enquanto está com os discípulos, para dizer que é na partilha, na cooperação, na dádiva, na doação, nós vamos alimentar os outros. Então nós somos todos convidados a ir comer esta manjedoura. Como animais que somos. Ou seja, espíritos ainda animalizados. Espíritos rudes. Espíritos egoístas. Espíritos cheios de si mesmos. Nós vamos ter que beber a humildade da manjedoura. Isto é incrível. É. Vamos ter que ir comer as bem-aventuranças. Vamos ter que nos alimentar de misericórdia, de mansuetude, de carinho, de compreensão, de tolerância, de boa vontade, de bom ânimo, né? Porque é isso que os pastores vão, os anjos vão dizer. Vão glorificar ao Senhor, mas vão nos dar também um roteiro seguro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E deitou por quê? Por que é que não o levantou? Porque a mensagem de Jesus é para o plano terreno.
é para o plano horizontal. É para trabalharmos a nossa relação com o nosso próximo. Para sabermos lidar nas nossas reencarnações uns com os outros. Porque quem está deitado está num plano horizontal. Se ele estivesse em pé, estava ligado ao plano divino. Agora nós podemos ligar-nos a Deus sem ligar ao próximo? Podemos, mas é uma ligação incompleta. Então, quanto mais nós amamos ao próximo, mais amamos a Deus. E para amar verdadeiramente a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. Então a gente pode refletir um bocadinho sobre isto, não é? Sobre este alimento. Será que este alimento, quando é que ele nos faz movimentar, não é? Porque geralmente nós vamos à procura deste alimento quando temos fome. E quando temos fome do quê? Fome de paz. Fome de amor. Fome de carinho. E este é o caminho. É uma amálgama de coisas boas que vão estar sempre disponíveis, mas das quais a gente nem sempre se quer alimentar. Porquê? Porque as nossas prioridades são outras, ou têm sido outras. Nós temos-nos alimentado de outros tipos de alimentos, de outro tipo de histórias, de outro tipo de ideias, de outro tipo de ambientes, de outro tipo de conversas, de outro tipo de pensamentos, de outro tipo de atitudes. E é exatamente por essa razão que as pessoas andam entretidas com essas outras propostas que eles não têm onde dormir. Não têm hospedagem. E não têm hospedagem porquê? Porque quem anda, não é? Quem anda a falar da vida do outro não pode refletir sobre si mesmo ou refletir sobre Cristo. A sintonia é outra. E por isso ninguém quer saber de Jesus. E por isso é que ele não mora cá. Porquê? Porque as nossas prioridades têm sido outras. O nosso alimento tem sido outro. Se Jesus aparecesse hoje novamente, era igual. Também não tinha hospedaria. Será que tinha? Mas uma coisa é certa. Ele vai se hospedar em cada um de nós. Graças a Deus, não é, Ana Paula? Ai, que ele vai nascer, vai. Que ele vai nascer, vai. Agora reparem, quando é que Jesus nasce nas pessoas? Quando elas se saturam de sofrer. E quando uma alma se satura de sofrer, quando ouve as palavras, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um coração cansado que ouça estas palavras, ai, ele vai querer ir comer na manjedoura.
Porque a manjedoura vai fazê-lo lembrar dos pais, do acolhimento de uma mãe, do acolhimento de um pai, de umas vibrações amorosas. Vai nos fazer sentir muito pequeninos. Vai nos fazer sentir também umas pequenas crianças. Vai nos fazer sentir que somos amados. Vai nos fazer sentir que então não precisávamos de tanta coisa e de andarmos tão para cima e para baixo e só precisávamos de permitir sentir este amor de Deus. Meus queridos amigos, eu tive mais de 10 anos com os trabalhos mediúnicos e pude, para além de testemunhar, vivenciar episódios desta natureza, onde irmãos nossos que caminhavam com ódio terrível, que chegavam à mesa de trabalho e que se queriam manifestar de uma forma muito brusca, muito ostensiva, que queriam partir tudo e todos, e depois de repente aparecia alguém, uma mãe, um pai, um amigo, e ali era trazida uma irradiação amorosa, uma vibração de amor. E todos estes nossos irmãos que traziam a capa de fortes, traziam a capa da violência, que traziam a capa do parto tudo, todos eles, sem exceção, jamais resistem à vibração do amor. E aqueles corações que no início eram corações que queriam partir tudo e que queriam fazer tudo, a pouco e pouco tornavam-se pequeninos, tornavam-se humildes. E é como se a gente visse que daquele orgulho extremo e daquela prepotência extrema, por trás de tudo isso, a nossa essência, todos nós, temos esta essência divina, que é a capacidade de perdoar, de amar, de ser amado, e todos eles, depois de vir à manifestação, saíam com muito amor, com muito cuidado, com muita dignidade no trato, estão a ver? Pelas equipas espirituais, tratando-os com muita dignidade, mas com muito amor, e seguiam para tratamento. Então, é isto que vai acontecer. Esse tipo de sentimentos que ainda a pouco aparecem, todos eles vão ser apaziguados, vão ser ressignificados. E um dia, também estes, que somos nós outrora, vão sair renovados. E isto é das coisas mais bonitas. Porque é dar uma oportunidade ao infinito para todos nós. Porque nós somos esses. Agora um pouco mais regenerados. Mas nós somos esses. Nós somos esses que vivíamos esses infernos. E por isso hoje nos comovemos. Porquê? Porque somos convidados a visitar as nossas próprias sombras.
E uma vez visitando as nossas próprias sombras, a gente sabe o quão não merecedores somos de tantas coisas. Então Jesus tem esta capacidade e o amor tem esta capacidade. E este alimento que está aqui disponível, e este alimento que quem bebe dele sacia a fome, a sede. Há um sentimento de completude, porque supra as nossas necessidades. A gente até pode não ter dinheiro, mas se tivermos paz, a gente consegue viver a vida. A gente pode até não ter outro tipo de condições em qualquer nível, mas se tivermos fé no coração, a gente consegue ir sempre buscar formas de viver a vida com dignidade, de viver a vida com sabedoria, de levar a vida para a frente e de marchar na nossa jornada. E isso quem nos dá é Jesus. Porque hoje temos uma referência. Hoje há um caminho que é conhecido, que até então não era. Então é como a parábola do filho pródigo. Há uma alma que se afasta, que sofre as privações da vida, que cai em si, e uma vez caindo em si, quer voltar com muita pressa para os braços do Pai. Esse querer voltar para os braços do Pai, podíamos transcrever para voltar para me alimentar na manjedoura. Ir ao estábulo, né? Ir ter com Jesus. Detalhe, ir ter com o menino Jesus. Porque ir ter com o menino Jesus é irmos ter com a criança que há em nós. Estão a ver a ideia? Quando eu digo a gente ir ter com a criança que há em nós, é a gente visitar os nossos melhores sentimentos. A pureza e a candura de uma criança, da nossa criança interna. Ou seja, da gente não querer mal a ninguém. Da gente não se importar com as coisas que os outros fazem e seguir adiante com um sorriso. Ou seja, não termos maldade no coração. Porque quem quiser entrar no reino de Deus tem que se assemelhar a uma criança. Ou seja, tem que se purificar. Não se pode ter ódio nem desejo de vingança. Quando a gente olha para um menino ou para uma menina, né? Eles caem, choram, mas daqui a pouco já estão a rir. E a gente às vezes cai, chora e queremos chorar toda a vida. E já não nos queremos levantar. E ficamos de tal forma desiludidos que a gente deixa de querer viver. Então a grande lição é caminhar. Caminhar sempre. Perdoar as ofensas. Não deixar que a maldade dos outros nos destrua a nossa criança. Não deixar generalizar as coisas. Não permitir
questões externas enviesem os nossos melhores sentimentos. Porque o mal não está, né? O mal não está em quem é magoado. O mal não está em quem é magoado. Mas quem é magoado é que sofre. Mas o ofensor não é uma questão de sofrer mais à frente, mas será educado mais à frente. Da mesma forma como nós estamos a ser educados, às vezes através das mágoas. Marcinha, faz favor. Eu tenho que me recompor aqui um pouco, porque essa fala foi muito inspirada, muito certeira, quando você fala de necessidades e de oportunidades, né? Porque a necessidade, quando nos atinge em suas diversas faces, e é aquela que é, naquele momento, aquela que nos toca, aquela necessidade específica. Mas ela também traz uma oportunidade junto que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a dor fala mais alto, né, do que saber, né, como funciona esse mecanismo. Então, estamos todos aqui nos reeducando para passarmos por isso. E quando eu estava vendo esse versículo, a palavra que me chamou a atenção foi luz, que diz assim: ela deu à luz seu filho, mas o seu filho nos trouxe luz, veio iluminar as nossas sombras íntimas. E juntando isso às oportunidades que nós temos de iluminação, eu queria trazer para vocês essa mensagem de Emmanuel, que diz luz eterna. Quem quiser pesquisar, abrir para acompanhar o texto, luz eterna, de Emmanuel. E ele comenta o versículo, a fala de Jesus: vós sois a luz do mundo, que está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 14. Então, ele diz assim, Emmanuel diz assim: toda criatura traz consigo a riqueza do amor por luz eterna. Quer dizer, nós trazemos dentro de nós esse anseio, né, por luz eterna, que é a divina herança do Criador. Esse termo herança já foi comentado pela Patrícia, pelo Felipe várias vezes aqui. Quanto mais se aperfeiçoa, tanto mais irradia. Isso também nós já estudamos muitas vezes aqui no Evangelho e também na doutrina espírita. Então, Emmanuel nos diz como nós temos a necessidade, que nós sentimos, né, essa riqueza do amor por luz eterna, e como nós podemos contribuir. Ele diz assim: se não podes ser um luzeiro para milhões de pessoas, se não podemos iluminar milhões de pessoas, guiando-lhes o rumo à maneira de sol brilhando sobre a montanha para clarear a extensão do vale. Olha que imagem bonita, né? Um sol brilhando sobre todo o vale. Se nós não podemos ser isso, ser o farol que, embora muitas vezes em plena solidão, é capaz de descortinar a estrada certa a milhares de viajores que talvez arrostassem deploráveis calamidades sem ele. Então, se a gente não pode ser essa luz que ilumina milhões de pessoas, sejamos o farol que vai iluminar o caminho para alguns. No entanto,
se não consegues ser o farol que varre a sombra dos caminhos, ser o foco que abrilhanta a praça pública, aquela luz que está ali iluminando aquela praça, orientando o passo daqueles que transitam em tuas áreas de ação, de modo que não se perturbem ante a névoa noturna. Eu não posso ser aquele que ilumina milhões, posso ser o farol. Não posso ser o farol, posso ser aquela luz, aquela luzinha que está ali na praça, iluminando os que passam por ali. Mas se não dispões de meio para ser uma luz, qual essa? Qual a luz da praça? Imita a lâmpada acesa em casa, iluminando e aquecendo em silêncio quantos te compartilham a existência e a moradia. Isso foi comentado aqui pelo Felipe, na família. Então, se a gente não pode iluminar a praça, vamos ser aquela luz, aquela lâmpada acesa em casa. Entretanto, se não puderes ser isso, se a gente ainda não consegue ser essa luz dentro de casa para a nossa família, desempenha a função da candeia singela, que sustenta a chama de emergência, favorecendo à noite o trabalho ou o estudo para determinados agrupamentos de criaturas. Se a gente ainda não pode ser aquela luz que ilumina, acesa dentro de casa, que a gente seja só a luz de emergência, que nós vamos iluminar aqueles na dificuldade, no estudo, na emergência. E aí, por último, ele diz assim: ai, desculpa. Ainda assim, se não consegues ser a candeia, ser a vela humilde, iluminando unicamente uma pessoa, a sós, no lar ou na estrada, seja numa viagem de poucos passos ou numa simples meditação. Iluminar uma pessoa que seja. Porquanto esse alguém a quem hoje preste serviço será talvez amanhã a pessoa que se fará sol para muita gente. Então, é a oportunidade que muitas vezes a gente espera por fazer coisas grandiosas. Mas ele não nos nega a oportunidade de ser uma vela humilde. Uma vela que vai iluminar por um tempo determinado. Uma vela simples, acende, tem uma duração, apaga. Por quê? Porque quanto esse alguém aqui que hoje presta esse serviço, que somos todos carentes de luz, de iluminação íntima, será talvez amanhã a pessoa que se fará sol para muita gente. Então eu achei isso aqui maravilhoso. Vocês caem só para mim, estou meio sensível, mas espero que nos ajude. Se chama Luz Eterna essa mensagem. Obrigada, meus amigos. Obrigado, Márcia. Isso é fortíssimo, né? Ao ler essa mensagem, a gente reforça a certeza de que todos os nossos esforços são vistos por Deus. Porque a questão não está na quantidade, está na qualidade. No livro Boa Nova, Jesus também responde isso para Pedro. Pedro, a nossa questão não é dos números. E nós hoje estamos no novo paradigma das redes sociais. E a nossa questão não é de seguidores de YouTube.
A nossa questão não é de likes em publicações. A nossa questão é se estamos a eliminar uma pessoa que seja. Em concreto, se nós estamos a ser luz para alguém. Se eu estou a utilizar aquilo que tenho para meu benefício próprio. Então isto remete-nos novamente para a manjedoura. Remete-nos novamente para as questões pequeninas. Porque se eu não consigo cuidar de quem está ao meu lado, o que é que eu estou a pregar para os outros? Não é? Por isso é que a Amada Teresa dizia: queres mudar o mundo? Então começa pela tua família. Transforma-te primeiro a ti. Atende primeiro, em vez de quereres ser um Cristo planetário, né? Em vez de quereres ser um Chico Xavier, é para baixar um bocadinho a escala, né? Ser um bom pai primeiro. Ser um bom filho primeiro. Ser um bom esposo primeiro. Ser uma boa mãe primeiro. Ser um bom amigo primeiro. Ser um bom chefe primeiro. Ser um bom colaborador primeiro. Vejam que tudo isto nos remete para a manjedoura. Porque depois da aprendizagem feita por aí, então depois as coisas podem alargar-se com a misericórdia de Deus. Não é? E o que acontece muito é que a gente encanta-se com os textos e já queremos ensinar os outros, que eu por mim falo, não é? E queremos divulgar, sim, mas essa divulgação, essa promoção está a ter efeito cá dentro, não é? Eu estou a renovar-me com aquilo que digo. Eu estou a renovar-me, as minhas atitudes estão a renovar-se, porque eu faço o Evangelho no lar, porque eu agora faço as leiturinhas do Vida Feliz, ou do Carlos Torres Pastorino, ou eu simplesmente estou num ritual onde simplesmente leio, ou estou num ritual onde simplesmente faço, ou falo. É porque isso não vai durar para sempre. Essa ilusão não vai durar para sempre. Porque o Cristo que Ele quer é que a gente mude por dentro. E tenhamos essa sensibilidade. E aí, quando isso acontece,
nós estamos a hospedá-lo dentro de nós. Porque o que tem que ser analisado, isto hoje, olha, isto hoje é desfrutar do estudo. Estamos à nossa vontade, faz conta que estamos em casa. Será que Jesus tem presença na nossa casa, não é? Será que tem? Será que o clima cristão está em nossa casa? Será que os laços de carinho e de amor estão em nossa casa? Será que nós abrimos a porta para que ele entre? E não é só para entrar para visitar, é para ficar, para morar connosco, para fazer parte da nossa família, para amá-lo também. E da mesma forma para sentirmos o seu amor. A gente lembra-se de Zaqueu, não é? Jesus disse que hoje me convém estar contigo em tua casa. Porque hoje haverá salvação. Então é essa a presença de Jesus no nosso seio familiar e nos nossos corações que faz toda a diferença. Hospedá-lo, tirar orgulho nele, não é? E não estamos a falar de uma figura religiosa ou de imagens. Estamos a falar de oração. Estamos a falar de pequenas leituras. Estamos a falar de pequenas atitudes. Estamos a falar de ir iluminando coisinhas pequeninas, com coisinhas pequeninas. Né? Seremos essas luzes pequenas. Então veja o quão, não é? Aquilo que eu começo a retirar do estudo de hoje, não é? É da gente voltar às bases. Não é? A gente às vezes anda distraídos com isto, com aquilo, com não sei o quê. Volta à base. Volta ao pequenino. Volta ao simples. Ressignifica. Né? Uma coisa de cada vez. Não podes iluminar a 10? Ilumina a 1, utilizando ali as palavras do Emmanuel. Não consegues iluminar a 1? Então, calma. Deixa que te iluminem. Olhem que lindo isto. Oh, Márcia. Essa mensagem realmente vem trazer aqui mesmo um complemento fantástico. Não é? Não consegues muito. Fazes com o que tens. Porque todos nós temos uma coisinha. Nem que seja pequenina. E quando isso acontecer, em cada um de nós, no nosso seio familiar, na nossa vida, é um símbolo de que Jesus nasceu em nós. Olha que bonito isto. E fazer isso consciente, ter essa noção, dá-nos o alento para a nossa alma. Eu escolho, eu quero ser bom. Eu escolho, eu quero ser luz. Eu escolho, eu quero iluminar. Com o que tenho, com o que posso, com o que sei. Porque a mais não sou obrigado. Porque a questão
não é, novamente, a dos números, a questão não é das quantidades, a questão não é dos recursos, a questão não é nada disso. A questão é aquilo que se passa dentro de nós, as nossas melhores intenções. E quando o nosso coração procura ter as melhores intenções, a melhor boa vontade, o melhor sentimento, nós estamos a fazer renascer a mensagem de Jesus. Então, amigos, vamos dar aqui uma rodadazinha só para as conclusões. Se alguém quiser falar um bocadinho daquilo que sentiu, do que é que mais o tocou, portanto, fiquem à vontade, o tempo já vai longo, mas hoje vamos aproveitar esta nossa vibração amorosa, estas reflexões, porque isto cada vez está a bater mais fundo, né? Isto cada vez. Isto agora temos sido um saco de boxe espiritual, né? A gente vem aqui, depois vem. Toma lá a humildade, toma lá isto, toma lá aquilo. Portanto, temos sido pau para toda a obra, como costumo dizer. Mas é bom, né? É bom porque nós somos os privilegiados de ter acesso à sabedoria da renovação. E é isso que nós estamos a ser convidados. A uma renovação. Agora com Jesus no coração. Agora com o Cristo nascido em nós. Agora mais conscientes. Agora com uma nova forma de ver a vida e de olhar a vida. Agora mais humildes. Agora mais fraternos, mais solidários. Mais preocupados com o outro. Porque a questão não está no muito que eu posso fazer, mas no pouquinho que eu consigo dar conta. E todos nós conseguimos dar conta, pouca coisa, mas conseguimos dar conta de alguma coisa. E é essa alguma coisa que cada um tem que olhar. Porque a criação divina faz-se com co-criadores. E esses co-criadores somos nós. Deus utiliza os espíritos para dar suporte, dar apoio a outros espíritos. E aquele a quem ajudas hoje, como dizia o Emmanuel, será aquele que te vai sustentar amanhã. Aquele que te pesa hoje, a quem tu és chamado a dar o testemunho do amor, nunca sabemos o que é que uma criatura reformada é capaz de fazer, dizia o Emmanuel, não é? Nunca sabemos se aquela pessoa hoje que está à nossa responsabilidade ou que precisa do nosso amor, se amanhã se transforma e se torna uma Maria de Magdala, um Paulo Tarso, um Chico Xavier. Por isso, amigos, é muito importante quando as pessoas chegam à casa espírita haver um acolhimento fraterno, acolher as pessoas que chegam novas, dar este ambiente cristão ou este ambiente de fraternidade às pessoas para que elas possam ter o terreno e o ambiente favorável para que elas possam prosperar. Porque a gente nunca sabe quando entra um Artur Valadares ou outro, outro qualquer que se encanta, não é? E que acaba por depois criar tantas sementes e tantos bons frutos. Portanto, terminamos então o nosso estudo, não sei antes, ouvir uma palavrinha de cada um. Uma coisa rápida. Né? Ou já está? Que ninguém te estrague o dom de renovar, como diz Emmanuel. Ai, que bom. Que ninguém te tire essa vontade, né? Esse entusiasmo, e porque é isso que nós temos de mais precioso, nos renovar todos os momentos, em todas as oportunidades. Isso está em nós, é da nossa essência, da essência do amor, da lei do amor, que tudo se melhora, tudo se transforma. Então, que a gente possa
aproveitar o nascimento do nosso querido mestre e jamais deixar que uma palavra, que uma atitude, né, de alguém nos tire essa vontade, né, nos tire esse ideal, nos tire essa certeza, essa confiança nesse bem maior que nós temos, que está nas nossas mãos sempre. Isso que o nosso mestre vem nos trazer, né? Nós podemos tudo, nós somos deuses. Que assim seja. Fernandinha, faz favor. Esta noite é uma noite especial, como tu disseste, Filipe, como todos disseram. E agora a Márcia, com essa voz por Emanuel, matou-me, porque essa luz também me fez refletir que, por mais pequenina que seja a nossa luz pode ajudar alguém e pode sempre aumentar. Tenhamos fé no coração, esperança e continuemos neste caminho de luz, de confiança em Jesus, confiança nos seus ensinamentos, que nascemos ignorantes, mas vamos sempre progredindo. Por isso, o que me tocou mais, além de tudo, o que foi dito neste final foi mesmo esta luz, porque somos capazes, é isso, nós sempre somos capazes de caminhar em frente, seguir em frente. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Beijinhos. Obrigado, Fernanda. Muito bem. Mais alguém? Alguma coisita? Ana Paula, faz favor. Eu gostaria primeiro assim de agradecer ao acolhimento do grupo. É maravilhoso. Eu estou muito assim, emocionada. Eu sempre fico muito emocionada em reflexões, né? Mas assim, em relação ao estudo de hoje, a reflexão de hoje, agradecer assim ao Sim de Maria, né? Porque ela foi realmente a escolhida de Deus lá no plano espiritual, já estava tudo certinho, e ela veio aqui, sim, ela foi a serva mesmo de Deus, e ela ter dito sim, eu aceito, sem medo. Então, assim, obrigada, Maria, obrigada por ter nos proporcionado dar esse a Deus, mas a Maria ter sido um instrumento de acolher o mestre junto para nos proporcionar esses conhecimentos que foram vindos através dela, na matéria, né? É isso. Muito obrigada a todas, todos. Boa noite, fiquem com Deus e que, se Deus quiser, a gente vai estar juntinho na semana que vem. Muito obrigada a todos vocês, o acolhimento. Beijos. Obrigado, Ana Paula. Beijinho para ti. Muito bem. Está tudo bem disposto? Pronto. Então, alguém mais quer dizer alguma coisa? Senão encerramos. Está tudo bem? Ok. Então, quem é que quer fazer prece de encerramento? Quem será? A Ana Paula, faz lá. Invocaste aí a Maria. Sim, então, agradecendo, porque esse estudo já foi uma prece, né? O estudo todo. Então, só tenho a agradecer, e eu acredito que todos nós que participamos também, agradecer desse banquete espiritual que foi proporcionado aqui pela espiritualidade que está aqui conosco, e que a gente possa cada dia refletir sobre essa doação que Jesus fez aqui, de ter se encarnado e estado aqui conosco
para nos auxiliar, sem nos invadir, simplesmente com o amor, que é a coisa mais linda, mais sublime, e que Ele possa, através das nossas reflexões, cada vez mais entrar dentro de nós, e que nós permitamos que Ele entre, que Ele permaneça cada vez mais. Gratidão. Boa noite. Fiquem na paz de Jesus. Vamos nos deliciar com esses ensinamentos de hoje. E assim seja. Muito obrigada.